Bom dia, galera do oitavo, tudo bem? Esse é o vídeo da semana 2 do PET 6. É o vídeo de explicação do texto, dos conteúdos, tudo bem? Eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Bora! Pessoal, vamos estar falando de outro assunto aí fundamental. Gestão dos recursos hídricos na América Latina, tá? Então é tipo como se fosse o gerenciamento das águas na América Latina, tá? Pode-se afirmar que a América Latina é privilegiada no que se refere à abundância de recursos hídricos, pois seu território estão presentes algumas das principais bacias hidrográficas do mundo, como a bacia do rio Amazonas, Orinoco e a do Prata, tá? E os países dessas regiões enfrentam muitos desafios relacionados à gestão desse recurso. Entre os principais desafios, os países que fazem parte da mesma bacia hidrográfica têm de considerá-la como um sistema físico único e dinâmico, e não de forma fragmentada, isto é, apenas como parte do território de cada país. Então, o que acontece? Bacia Amazônica, né? A bacia amazônica, a gente pode falar que ela se divide em duas partes. Nós temos a Amazônia Legal, né? Amazônia Legal é a Amazônia que fica dentro do território brasileiro, tá? Ela ocupa aí 9 estados brasileiros. E temos a Amazônia Internacional, tudo bem? Essa Amazônia Internacional, ela também fica presente em 9 países, além do Brasil, tá? Então, como dividir a Amazônia em tantas partes? Não é possível. Temos que lembrar que a Amazônia é uma bacia hídrica somente, tá? E com partes em cada país. Então, se alguém restringir, danificar, poluir, degradar, vai afetar diretamente o país que vai receber as águas pela qual está passando o Rio Amazonas ali, ou a bacia do Rio Amazonas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Impactos ambientais, como a contaminação dos rios em um determinado ponto, a montante, quer dizer, na parte superior do rio, que a montante é em direção à nascente do rio, é contra a correnteza do rio. A jusante está indo para a parte final do rio, é aproveitando a correnteza do rio, tudo bem? Pode atravessar os limites internacionais e prejudicar a população local a jusante, quer dizer, a população que está abaixo, que a água vai correr ali, né? Leia a reportagem. Derramamento de óleo ameaça os rios da Amazônia. Vazamento de petróleo em grandes proporções na Amazônia peruana, desde janeiro, envia um alerta para os impactos negativos aos rios e à população. O óleo atingiu os rios, né, que está falando aqui, no noroeste do país, prejudicando comunidades ribeirinhas e indígenas. Pessoal, quando fala comunidades ribeirinhas, são como se fosse mini cidades, né, às margens dos rios, que depende desse rio exclusivamente para sua sobrevivência, da pesca, do comércio, para o transporte. Eu não sei se vocês sabem, existem cidades na Amazônia que não existe estrada para você chegar nela. E isso, não existe estrada para a gente chegar em algumas cidades da Amazônia. Professor, então como é que se chega nessas cidades? Ou você chega de helicóptero, né, coisa que é muito raro, quase não acontece, ou você chega pelo rio, tudo bem? Os rios da Amazônia são diferentes dos nossos rios. Como assim? Nós, aqui na nossa região, nós temos rios de planalto. Rios de planalto são rios que têm uma deformidade geográfica. São rios que você vai andar de canoa por eles aí meia hora, 1 hora, talvez 2 horas de prazo, mas vai chegar uma localidade que você vai encontrar uma barreira natural, pedras ou uma cachoeira, certo? No Rio Amazonas, os rios de lá são de planície. Então lá praticamente
são mínimos, quase que não existe rio, cachoeiras lá, só porque elas são muito poucas, tá? Muito poucas. E muitas vezes acabam nem estrovando a passagem. Elas são tão pequenininhas que nem estrova a passagem dos barcos, para você ter ideia. Então, na Amazônia tem uma grande quantidade de água, porém os rios de lá não formam cachoeira, tá? Então, cada tipo de rio, nós, seres humanos, aproveitamos para determinados tipos de coisa, que é essa gestão hídrica que falou no começo. Por exemplo, na nossa região, rios de Planalto, onde tem muita cachoeira, nós aproveitamos a queda da água através das cachoeiras e construímos ali nessas quedas d'água hidroelétricas, né, para produção de energia elétrica, correto? Né? Não é a água em si que produz energia, mas sim o peso da água caindo e movendo alguns rotores ali, né, que produz energia. Então, na Amazônia, por exemplo, que tem rios de planície, lá praticamente, apesar do maior volume de água existente no planeta, praticamente não tem hidrelétrica. Mas por quê? Professor, lá não tem hidrelétrica? Tem, raríssimos lugares você encontra, muito poucos devido à quantidade de água. Mas por que que lá tem poucos? Porque lá praticamente não tem cachoeira. Tudo bem? Lembrando que a cachoeira é o peso da água caindo que produz energia. Tudo bem? Então lá o rio é muito aproveitado para quê? Para pesca, para o transporte de pessoas, de mercadorias, de animais, né? E uma série de outras coisas. Lembrando que existem cidades que só se chega nelas através do rio, tá bom? Então, continuando. Não importa muito onde a gente tenha um desafio ambiental. Ainda que esse acidente esteja ocorrendo no Peru, ele vai afetar o ambiente como um todo, afirmou, né? No mês passado, o governo peruano decretou situação de emergência em 16 comunidades amazônicas por causa do vazamento de petróleo nos rios que são fornecedores de água potável. Né? Então, assim, um país acabou prejudicando outros. E isso acontece dentro de nossas próprias cidades. Por exemplo, toda vez que a água passa por dentro de uma cidade, ela acaba recebendo dejetos, né? Água de esgoto, na verdade, lixo, uma série de coisas que é jogado dentro desses rios, contaminando, poluindo esses rios. E aí, depois que esses contaminantes são jogados nos rios, quem está abaixo daquela localidade que vai receber aquela água do rio contaminada fica prejudicado, né? O gado fica sem poder beber água do rio, as plantas recebem essa água contaminada, os peixes acabam muitas vezes morrendo nessas localidades. Então ocorre uma série de problemas. Tudo bem? Continuando. Comercialização da água e conflitos na América Latina. Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem provocado tensões entre diferentes países. Assim, a política adotada no governo local para realizar a gestão comercial da água pode prejudicar outros, contribuindo para a ocorrência de conflitos. Um dos conflitos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização da água ocorreu na América Latina nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas multinacionais. O governo local, em movimentos populares e camponeses e trabalhadores urbanos. Leia o texto a seguir. Os movimentos sociais da Bolívia passaram a influir na formulação e execução das políticas públicas de água e esgoto, a partir da vigorosa guerra pela água travada em Cochabamba entre 4 e 11 de abril de 2000, opondo milhares de camponeses e trabalhadores das áreas urbanas, o governo do departamento de Cochabamba e a multinacional, né, Bechtel, né, dos Estados Unidos, que assumiram no início de 1999. O serviço de água e esgoto do departamento,
O conflito civil provocou a morte de dezenas, provocou uma morte e dezenas de feridos. Com a entrada, né, dessa empresa na Bolívia, as tarifas e fornecimentos de água subiram entre 150% e 180%. Então a população que já era pobre, que já não estava dando conta de pagar a conta de água, aí que não estava dando conta de pagar mesmo, né? E os tradicionais comitês comunitários de água potável foram obrigados a parar de utilizar água. No dia 11 de abril de 2000, após uma semana de uma verdadeira guerra pela água, o governo de Cochabamba cancelou o contrato de concessão com essa empresa. Com a vitória do movimento popular, o serviço de água e esgoto baixou a tarifa ao patamar anterior à privatização. O serviço, vinculado ao governo do departamento, também passou a contar com a participação de 3 membros de organizações não governamentais em sua diretoria para promover o controle social à empresa. Tá? Pessoal, então, aqui nós temos mais um mapinha, né, que vem falando aí, mostrando, apesar da qualidade do mapa aí não está boa, né, esse mapa aí é o mapa que nós temos aí no PET 6, tá? Mas esse mapa vem mostrando a hidrografia da América do Sul, tá? As principais bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto de rios, é um rio principal e seus afluentes. O que são afluentes? São rios menores que despejam sua água em um rio principal. Não é verdade? Então, nós temos aí várias bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica, isso aqui é uma macrobacia, tudo bem? É uma bacia hidrográfica grande. Nós também podemos considerar microbacia. Microbacia poderia ser o rio da nossa cidade, tá? Em que as nascentes seriam os afluentes despejando água no rio da nossa cidade. O rio da nossa cidade é o principal, né, da nossa cidade, da nossa região. Só porque aí mais para frente esse rio, que é o principal da nossa cidade, se torna um afluente de outra bacia, entendeu? Então nós temos aí a bacia amazônica, que é a mais extensa do mundo. Ela também é a maior e a mais extensa do mundo, com o maior volume de água do mundo, tudo bem? Nós temos a bacia platina, que é a segunda maior em extensão, e a bacia com maior aproveitamento hidrelétrico da América do Sul, devido ao Planalto, que eu expliquei um pouco antes para vocês, tá? Que fica na nossa região, bacia platina, né? A bacia do Orinoco, né, que percorre 2.300 quilômetros de um trecho navegável, e alguns lagos, né, que fica na região da Venezuela aí, tá? E antes de continuarmos, eu vou mostrar para vocês algumas imagens do rio Amazonas, tá? Você já deve ter visto falar aí do Rio Negro e Solimões, tá bom? O Rio Negro e Solimões são 2 rios com águas completamente diferentes, que após eles se juntarem formam o rio Amazonas. Eu tive na floresta amazônica há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e tive a oportunidade de estar conhecendo a região, a importância dessas águas, né? E aí eu posso dizer para vocês que é uma região em que a água ela é fundamental não só como fonte de vida, mas como fonte econômica também, em que as embarcações é um dos principais meios de transporte, tanto de pessoas quanto de mercadorias. Esse aí que vocês estão vendo é um barco com transporte de pessoas, um barco com 3 andares. Esses barcos viajam levando pessoas para outras cidades, tá? Esses barcos aí chegam a viajar 7 dias subindo o rio, a montante, como eu falei mais cedo, né? Subindo o rio ali. E as pessoas vão dia e noite viajando dentro desse barco, né? Nessa parte de baixo aí, ela é cheia de redes para as pessoas dormirem à noite, tudo bem? Então, coisa que nos nossos rios aqui seria impossível você viajar 7 dias nos nossos rios devido ao nosso relevo, tá? Continuando, né, outros barcos, a gente pode observar, uma coisa que eu observei lá foi a quantidade de barcos, né, barcos enormes, muitos barcos mesmo, barcos dos mais variados tipos e funções,
barcos mineradores, barcos para carregar lixo, barcos carregando gado, então com os mais variados tipos de barco, tudo bem? Esse aqui é um barco tipo caminhão de lixo que passava recolhendo lixo da região, tá? Olha só a quantidade de barco, tá? No rio Amazonas aí, eles estão ancorados à margem do rio. Essa aqui é a cidade ao fundo aqui, é o mercado municipal da cidade de Manaus, tá? A qual eu fiquei lá por uma semana. Continuando, então esse aí seria um dos meios de locomoção das populações ribeirinhas lá, né? Aqui se anda muito, mas lá é muito mais comum do que para cá. Casas são construídas com madeiras flutuantes. Aqui já temos uma casa pronta e outra casa sendo construída, né, de uma população ribeirinha. Esse tipo de madeira aí, ela flutua, tá? Então eles amarram a casa com a corda em um tronco resistente, uma árvore, para que ela não saia flutuando rio abaixo, tá? E ali do lado o meio de transporte daquela família, tudo bem? Então, olha, então várias casas, sempre com barcos, né? Casas flutuantes. Por que flutuantes? Por que eles não constroem à margem do rio? Porque o rio também tem casas nesse estilo, só que essas daí tem uma vantagem. Quando a água está na época da chuva, que o rio sobe muito, a água já acompanha o rio e não tem problema de sofrer inundações, qualquer coisa desse sentido. Só que essas águas, essas casas, elas acabam não possuindo um sistema hidráulico, né, de água. Não tem caixa d'água, você pode ver. Então a mesma água que eles acabam pescando para se alimentar é a água que eles retiram do rio para beber, é a água que eles muitas vezes fazem suas necessidades também, tá? Um restaurante, o qual a gente acabou almoçando, que é um restaurante flutuante também, que fica no rio Amazonas, tá? Então, a gente pode observar uma feira de artesanato, tá? No rio Amazonas. Essa bancada que a gente passou aqui, essa ponte suspensa, eu entrei em meio à floresta amazônica aí, para poder observar um pouco da vegetação. Esse era um período de cheia de chuvas, tá? Então a água estava um pouco mais cheia do que o normal, o rio lá, tá? Essa é uma água de vazante. Esse local tem época que fica cheio, tem época que fica cheio d'água aí, como você está vendo, tem época que fica na seca, né? Então, olha, alguns animais, um jacaré, né? A Vitória régia, que é muito presente ali na região, tá? Também tive a oportunidade de ir em uma aldeia indígena, tá bom? Esse aqui é o nome da aldeia, quem se atrever aí a ler o nome da aldeia pode ficar à vontade, tá? A Oca do Índio, que eles viviam ali, e ali algumas árvores, algumas vegetações, a água como principal instrumento ali de vida e de economia de uma população, tá? Então foi mesmo só para poder mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Essa parte da hidrografia, principalmente da bacia amazônica, que é a principal bacia do planeta Terra em volume de água e extensão, tá bom? E fica aí o nosso vídeo, tá? Espero ter ajudado, ter contribuído um pouquinho. Deixa o seu like, deixa o seu vídeo e no mais, aguardo vocês e até a próxima.